E aí, meus amigos do Café com Justiça, espero que estejam todos bem. Tô feliz aqui, tô retornando hoje, né? É verdade, semana passada estive sozinha, quem acompanhou o programa soube. Boa noite, pessoal, obrigada pela audiência. Boa noite a todos aí, fiquei afastado por uns dias com um probleminha de saúde, mas graças a Deus tá tudo bem. E eu senti falta, né? E eu, então, né? A minha bancada ficou muito grande, a minha sorte é que uma entrevistada sentou do meu lado aqui e, digamos que, perdi a palavra agora, momentaneamente preencheu o seu lugar, Thiago. Legal, pessoal, é muito bom estar de volta aqui, nesse projeto que a gente engaja muito e coloca muito esforço aqui e para gerar conteúdo para todos vocês. Hoje nós estamos com um assunto super interessante aqui, que é, acho que de dúvida geral, né? E estamos com um grande amigo aqui também, o Miqueias Micheletti. Acertei? Micheletti. Não, é só a pronúncia. Muito chique. Bateu na trave e entrou muito bem. É só a pronúncia. Meu irmão, muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade de te entrevistar. E também eu sei que, como é um assunto que tem muitas dúvidas e é um assunto complexo, eu não poderia trazer uma pessoa que não soubesse tanto quanto você. Então, por isso que você está aqui hoje. Agradeço a oportunidade de te entrevistar e tenho certeza que muita gente vai tirar dúvida aqui também. Vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados. O que é? Primeiro, obrigado pelo convite. Talvez eu não saiba tanto assim, porque eu diria que a LGPD é algo que estamos todos aprendendo dia após dia, né? Mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei, na verdade, para a gente entender o que ela é realmente, nós precisaríamos entender quais são as razões da existência dela e da vinda dela, desse surgimento dela aqui no Brasil. A bem da verdade é que o Brasil sofreu uma pressão internacional para que protegesse os dados dos seus cidadãos. Não somente dos seus cidadãos, mas dados coletados no Brasil, independente se os cidadãos são brasileiros ou não. Certo? E ela foi forçada... Foi forçada com base... Pelos outros países, pela União Europeia? Pela Europa, foi forçada pela Europa. E tudo isso aconteceu após o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica e as eleições norte-americanas, né? Ou seja, se é possível eleger um presidente, o que mais seria possível fazer com esses dados, né? O que mais é possível do ponto de vista de predições e tudo mais. Quando a gente fala de predições, nós estamos falando, até antes da entrevista, estávamos batendo um papo sobre predições de divórcio, predições de depressões, caça-talento, né? O que mais podemos fazer com isso aí, né? Então, quando de repente o mundo assiste a uma situação como essa nos Estados Unidos, depois a mesma se repete no Brexit, né? O que mais é possível? Então daí a preocupação da União Europeia, eu não diria que o Brasil foi, puxa, vamos regulamentar isso aqui, esse negócio está errado. Então, na verdade, houve essa pressão, quando o mundo assiste isso de camarote e vê que o problema, que o buraco é um pouco mais embaixo, então vai ali, pressiona o Brasil e de repente o Brasil se vê forçado a criar uma legislação tão forte quanto a legislação europeia, que é a GDPR. Eu acredito que seja dessa forma, né? O futuro está aí, tecnologia e o TI, não tem como fugir disso, né? O mundo está caminhando para cada vez ser mais digital, né? Acho que todos os estados, os países estão caminhando para isso também. E eu acho que não tem... As pessoas... Não adianta só caminhar, igual estava sendo, sem segurança, né? As pessoas não tinham noção disso também. Exatamente. O grande problema hoje está nós temos mais um agregado ao porque nosso corpo, né? É um infinito de informações, né? Sim, sim. Você acha que se não tivesse tido essa pressão da União Europeia, o Brasil teria se adequado, se predisposto a ter uma lei que regulamentasse essas questões de dados? Eu acredito que não. A lei não, o projeto de lei já existia há um certo tempo, mas estava engavetado. A mesma situação ocorreu com o Marco Civil da Internet, né? Ou seja, depois que há um escândalo, né, onde há aquela
aquela denúncia, né, com o Edward Snowden de que o governo americano está espionando o Brasil, de repente o Brasil vai, corre e faz. Então, se nós analisarmos, o Brasil geralmente ele é pressionado a alguma coisa e quando vem a pressão, aí sai todo mundo correndo. Exatamente. Se não houvesse essa pressão, não acredito que estivéssemos já de posse dessa lei. Poxa. Eu estava falando você comentou desse momento que vivemos da era digital, né? Nós não podemos nos esquecer de que vivemos agora um momento onde há mais um agregado ao nosso corpo, né? Agora o celular faz parte do nosso corpo. Né? Faz parte e não tem como tirar. Exato. E se ele faz parte, o que é que nós disponibilizamos ali? Tudo. Tudo, verdade. Porque o que eu vejo... Esses dias eu estava assistindo um history de um grande amigo meu aqui, que é o delegado Hélio Bressan, delegado seccional, e ele disse no history dele, e disse assim, muita gente não sabe o que é o celular, acha que é só o liga, desliga, entra no Instagram, no Facebook e acabou ali, tá todo mundo feliz. Mas não é. Tem um universo por trás do celular também, um universo de informações que traz a gente... Que as pessoas também não se preocupam, Thiago, porque veja bem, existe inclusive um estudo que ocorreu há alguns anos, talvez 12, 15 anos atrás, quando ainda não estávamos na era dos celulares. Se nós lêssemos todos os termos, todas as políticas de privacidade, de tudo que acessávamos em sites, nós teríamos um custo equivalente a $3.500 por ano. Se nós trouxermos isso talvez para a nossa realidade na era dos mobiles, nós teríamos que no mínimo dobrar isso aí, se nós trouxermos isso para a era dos apps. Né? Nós estaríamos falando de um custo de $7.000 por ano. Então vamos falar no dólar turismo né, próximo na casa dos 6, né? Mais de R$40 mil de custo. Então temos o fator tempo aí. O ser humano, a pessoa, o cidadão em si, ele quer resolver o problema dele no momento. Então, para ele pouco importa se esses dados serão coletados dessa ou daquela outra maneira, o que será feito com essa informação que será capturada dele. Ele precisa resolver o problema dele naquele momento. Então ele anda, ele tem toda a vida dele, ele consente com isso. É utopia acreditarmos que, olha, eu vou botar aqui alguma coisa e o cara concorda se ele quiser. Isso se aplicaria também, por exemplo, a quando tem esse boom, tem alguns aplicativos que tem um boom, né? Que todo mundo quer baixar, que todo mundo quer colocar, por exemplo, alguma foto para fazer um vídeo. Nesse sentido também se aplicaria? Mas vamos imaginar, o aplicativo é muito legal. E ele vai usar seus dados para fazer N coisas, a pessoa quer resolver o problema dela. Sim. Ela vai deixar, não vou usar porque está usando meus dados para isso. Não, ela precisa resolver. Ela quer fazer. Cookies, você olha, eu faço isso. Por mais que eu coloque ali, você pode não marcar isso ou desmarcar. Eu particularmente já visitei alguns sites que quando você coloca, porque se você falar assim, verificar antes de aceitar, eles não têm a opção de não aceito. Isso não pode, né? Então daí surge a lei, né? Ou seja, essas coisinhas que vinham lá, essas caixinhas já pré-marcadas, isso não pode mais, o usuário tem que marcar. Mas mesmo assim eu não acredito que o usuário vai... Sim, eu também. Ele vai resolver, o que é mais fácil? Você vai marcando tudo... Vou aceitar. É assim tudo, assim. Uma vez eu ouvi falar, não vou citar nomes, né, com medo de processo, mas houve um aplicativo que todo mundo usa aí de GPS, né, de localização, e me disseram que esse aplicativo pode vender as suas informações de onde você vai, quanto tempo você roda, como você roda, a que velocidade você anda, em que rota você está, enfim, para seguradoras. Isso pode ser verdade? Então, se você consentir com isso aí, pode. Se tiver nos termos, né? E o consentimento aceita. Você... Que ninguém lê, na verdade, né? Então, aliás, Então, nós precisamos analisar, porque mesmo o consentimento, ele tem que ser muito bem analisado, certo? Eu não posso colocar... Não pode haver vícios, certo? Agora, estou falando para você, olha, eu vou disponibilizar um serviço e eu vou usar os seus dados para isso, para aquilo outro. Posso? Se você disser sim, ok. Agora eu tenho que analisar quais são as consequências se eu não consentir. Não pode. Então o que eu posso usar? Existem algumas informações básicas. Agora veja, eu tenho outros produtos também.
Vamos pegar aí dois aplicativos, aí nós não estamos falando mal de aplicativos, vamos pegar um Google e um Waze da vida. Se de repente um aplicativo permite, ou deixa de permitir, na verdade, o contrário, que eu acesse alguma coisa, ou eu não consigo porque não, os meus dados serão disponibilizados para a seguradora e eu não quero isso. Eu tenho outro serviço, eu tenho outras coisas. Então, eu não sou advogado, mas eu não vejo como algo ilícito, contanto que o titular consentir. Eu vou usar esse serviço, eu tenho a convicção de que esses meus dados serão vendidos para a seguradora, porque será desenvolvido talvez um melhor produto para mim. Eu não vejo problema de vender esses dados, contanto que haja um pacto entre as partes. No final, para as empresas se adequarem à LGPD, vai demorar quantos anos você acha assim? É muito tempo, né, para se adequar. Nós temos um efeito em cadeia que a LGPD provoca. O que seria esse efeito em cadeia? Então, a empresa XPTO, se ela estiver em compliance, todos os seus operadores, que em tese seriam os seus fornecedores, também devem estar em compliance. Então, em outras palavras, a empresa XPTO está em compliance, contanto que os seus fornecedores também estejam. Então, essa XPTO tem 100 clientes, 100 fornecedores. Esses 100 fornecedores também têm os seus fornecedores, e a gente vai descendo. Então, eu acho que as empresas vão acabar se adequando mais por força de uma relação contratual que existe com os seus clientes, no caso, certo? E aí nós temos que olhar para as dores iminentes. Talvez nós poderíamos começar por entidades públicas, que ainda não se movimentaram tanto quanto deveriam, mas a partir do momento que essas entidades, os órgãos públicos, começarem a se movimentar e exigir dos seus operadores a adequação, a conformidade com a lei, e esses, por sua vez, também exigirem dos seus, então eu diria que as coisas começariam a se acelerar. Mas vamos falar em talvez em 50%, 60% das empresas, em um período de 2 anos. Porque como é que as pequenas empresas, de onde vão tirar recursos? Veja, nós estamos num momento de crise. Sim. Onde a galera vai tirar dinheiro para pagar? O cara está vendendo o almoço para comer a janta. De onde ele vai tirar esse dinheiro para pagar a adequação? Certo? Então é complicado a gente acreditar. Inclusive existe até eu vi alguma coisa, o Sebrae está se movimentando para que haja uma flexibilidade da própria ANPD. A ANPD, para quem não saiba, é a autoridade que vai fiscalizar, o órgão fiscalizador das empresas, né, para ver se essas, por sua vez, se esses controladores, operadores, os agentes de tratamento, de maneira geral, estão em compliance, né? Então existe uma pressão aí para de repente haver uma flexibilização para essas pequenas empresas, né? E todas as empresas, seja pequena ou grande, vão ter que estar em compliance. Todas, sem exceção, inclusive pessoas físicas, se tratarem dados para fins econômicos. Vai chegar uma hora que na abertura de uma empresa você já vai ter que abrir adequado. Seria o melhor dos mundos, né? Mas vamos pensar num corretor de imóveis autônomo. Se ele usa os dados dos seus clientes para fins econômicos, ou seja, para fim da profissão dele, ele também deve estar em compliance. Exato. Ele também deve. Lembrando que a lei trata de dados pessoais, não dados pessoas jurídicas. Sobretudo, não podemos nos esquecer de que ela fala dados identificados e dados identificáveis. Ora, se a partir de um CNPJ eu consigo então chegar à pessoa física, logo isso também estaria coberto. É verdade. Exato. Nós fizemos questão de trazer uma pessoa que está no dia a dia da LGPD, né? Que está na prática. Não adiantaria trazer um advogado aqui que entende da LGPD, só porque ele vai falar no viés jurídico e não no prático. Por isso que o Miquel está aqui. Tem uma empresa que presta serviços tanto de assessoria jurídica quanto de adequação e processamento de dados para empresas. Se chama Embrase Serviços, Embrase Governança, né? Embrase com I no final, SI, né? Embrase.com.br. Como que a LGPD impacta as empresas?
Porque vai impactar no modo geral, né? Então, eu acho que vai impactar mais quem está fazendo coisa errada, né? Mesmo os que estão fazendo certo, eu acho que os que estão fazendo coisa errada talvez impactem menos, porque geralmente esse cara tem um jeitinho para as coisas, né? Nós não podemos nos esquecer de que o fato de estar fazendo certo não significa que a empresa não tenha que se adequar. Aliás, espera-se a boa fé, né? Então, em tese, todos deveriam estar fazendo corretamente. E isso não é sinônimo de que ele não precise fazer nada. Se eu chegar para você, eu sou uma empresa, se eu chegar para você e falar assim, poxa, mas eu não vazo nenhum dado de cliente meu, eu seguro tudo isso comigo, não importa. Olá, que bom que você faz isso, é isso que esperamos que realmente não aconteça, né? Mas você precisa tomar os cuidados. Quais são esses cuidados? Fechar as portas. Eu não posso deixar as portas abertas para o ladrão entrar. O ladrão sempre estará tentando entrar. Quais são os cuidados que eu tomei para evitar? E veja, nós não estamos falando de eliminação de riscos, né? Não é isso que a lei busca. A lei busca mitigação de riscos. Eu sei que sempre haverá situações onde os dados poderão ser vazados. Mas a questão é, quais foram os cuidados que eu tomei para inibir essas chances? De repente eu não tomei nenhum cuidado. Então, quais são as medidas? Nós precisaríamos dividir, a lei fala de 2 medidas, eu gosto de dividir em 3, para ficar mais fácil. Medidas físicas, organizacionais e técnicas, as medidas lógicas. Quais são essas medidas físicas? Por exemplo, uma porta, um ar-condicionado numa sala de servidores, né? Um servidor no local adequado, certo? Essa é uma medida física. Uma catraca numa empresa. Mas o que tem a ver com isso? De repente alguém entrou pela porta da frente. Vocês viram o caso aí do incidente no Rio? Que aconteceu aí que um dos bandidos mais perigosos aí do Brasil saiu pela porta da frente com um alvará falso. Olha. Então qual é isso? É lógico, isso aí não diria nem que é uma medida, que seja uma medida física, né? Talvez mais uma medida organizacional, né? Sim. E pegando carona numa medida organizacional, uma política de mesa limpa, por exemplo. Quais são os cuidados que eu tomo com os documentos hoje? Uma impressora, por exemplo, eu boto para contenção de gastos, eu vou deixar essa impressora no corredor. Eu coloquei uma senha, porque de repente eu mandei meus documentos para serem impressos, esqueci esse documento no meu telefone, tocou na hora, e aí? E as medidas técnicas estou falando de um firewall, de antivírus. Acreditem, existe um calhamaço de empresas no Brasil que não possuem aí backups, que não possuem antivírus. Eu tenho que fechar as portas. Então isso é LGPD, isso é prevenção. E do ponto de vista dos dados tratados, eu tenho que olhar para eles e entender se são necessários eles mesmos. Porque às vezes saímos coletando aí dados a torto e direito, porque é bom ter, né? Vai que amanhã eu precise, né? Então, é necessário mesmo? Qual a finalidade de eu coletar esses dados? Por quanto tempo eu vou retê-los? Posso reter? Existem 10 hipóteses de tratamento na lei que me permite tratar. Se eu não estiver enquadrado em nenhuma dessas 10 hipóteses, logo eu não posso tratar esses dados. No geral, a gente encontra uma maneira de legitimar isso, mas precisa ser feito. Então, assim, o fato da empresa, né, respondendo a sua pergunta, o fato da empresa dizer, olha, eu não vazo os dados, eu tomo todos os cuidados, eu fecho as portas, isso, que bom. Nós precisamos fazer a lição de casa, que é o que a lei exige. E o que fazem depois, após isso, com os dados já coletados? Fazem quem, você disse? As empresas que coletam esses dados, por exemplo, que já têm os dados e que têm que resguardar esses dados. Bom, primeiro o que diferencia, né? Por exemplo, eu já tenho os dados coletados aqui e agora eu estou obedecendo a lei de LGPD e agora eu não posso mais utilizar esses dados, por exemplo, para alguma coisa que eu utilizava. O que muda? Não é que ela não pode usar os dados para algumas coisas que ela utilizava. O que nós temos que entender é se essas algumas coisas que ela utilizava não estavam previstas na lei. Nós temos ali o artigo 6º da lei que diz quais são as razões de eu tratar esses dados. Eu tenho que seguir ali o princípio de uma minimização do uso de dados. Ou seja, eu vou coletar para uma finalidade, adequação, vou coletar apenas aquilo que eu preciso. E aí eu tenho que também entender que tem situações que não há necessidade de eu guardar esses dados por mais tempo.
Ou seja, se vamos pensar numa obrigação legal, numa hipótese legal. Olha, eu guardo esses dados porque vendi um tênis para você. Eu tenho uma loja, vendi um tênis, eu preciso desses dados para emissão da nota fiscal. Então existe uma lei que eu preciso guardar esses dados por 5 anos. Eu vou guardar por 6 anos por quê? Posso guardar? Depende, não é que não pode. Eu tenho que desenhar ali. De repente, olha, eu estou vendendo uma máquina, certo? E vou emitir a nota. Eu tenho dou garantia dessa máquina de 7 anos. Para efeitos de notas fiscais, eu guardo 5 anos, mas eu preciso desses dados para amanhã, de repente, eu constituir uma prova. Então eu posso, mas eu tenho que olhar ali para a lei, olha, eu vou desenhar. No final da história eu tenho que ter um desenho, olha, por X período de tempo eu vou guardar por essa razão, depois eu vou guardar por mais isso. Eu posso ter uma hipótese de tratamento, que é o inciso 9º do artigo 7º, que é o interesse legítimo. Poxa, todas as pessoas que compram essa máquina, seria bacana se eu produzisse um produto X, de repente, para ela. Então, olha, considerando isso, mais aquilo, existe um interesse legítimo. Considerando que a pessoa comprou X máquina, eu consigo vender outra para ela, talvez? Existe um interesse legítimo ali. É lógico que a ANPD deve se pronunciar, a ANPD é o órgão que fiscaliza. Exato. Ela deve se pronunciar com relação ao interesse legítimo. Olha, o interesse legítimo tem que ser, embora a lei trouxe algumas coisas, detalhou isso melhor no artigo 10, ainda carece de algumas coisas que existem algumas dúvidas, principalmente do ponto de vista de fecharmos algumas portas, né? Mas a bem da verdade é que existe a possibilidade de eu continuar tratando. O que eu não posso é tratar, eu achei bonitinho e vou tratar esses dados. Não, isso eu não posso. Entendi. Aproveitando aqui essa linha de raciocínio, eu queria voltar na questão dos aplicativos, que tem quando a gente aceita ou não aceita, né, pegar os nossos dados e tudo mais. Aí a gente falou sobre não aceitar. E quando a gente aceita, esses aplicativos especifica para qual finalidade eles irão utilizar os nossos dados? Quais são os limites ou eles estão livres para poder utilizar para qualquer coisa? Deve estipular ali. Eu vou tratar os seus dados para isso, para aquilo outro. Do contrário, é totalmente ilícito. E aí tem que ser punido. Sim, e estão sendo punidos. Estão sendo punidos. Existem empresas, sem citarmos nomes aqui também, que já foram punidas aí. Nós temos um caso de uma empresa que já foi condenada, que por sinal, em se falando de condenação, em se falando de punição, há uma dúvida tremenda aí no mercado, do ponto de vista, poxa, a multa só vai começar em agosto. Ok, mas nós não podemos nos esquecer de uma situação. A grande vilã que não é a multa, sim a responsabilidade civil. A responsabilidade civil já está podendo ser aplicada. Existe uma, já inclusive... Essa é a punição. Exato. Então, assim, não foi multado, mas houve vazamento e o juiz já pode considerar a responsabilidade civil. E veja só, nós temos um grande problema... Só falando em punição... Quem não entrar na LGPD, por exemplo, que não fizer, mesmo que passe 50 anos não fizer, há alguma punição para isso? Sim, a multa. Essa mesma multa? Essa multa. E se houver um vazamento, ele pode ser multado e ser condenado por uma responsabilidade civil, por exemplo. A questão é medir esses danos. Agora, medir esse dano que foi causado, né? Nós tínhamos um problema, nós temos um problema no Brasil, nós não temos varas especializadas. Agora imagine o seguinte, não temos varas especializadas em todas as esferas. E como isso acontece do ponto de vista de tecnologia? Então, hoje, de repente, eu ingresso com uma ação com uma empresa X, falando de um vazamento. O juiz não tem conhecimento disso aí para poder decidir. Esse deixa de ser um problema agora com a chegada da LGPD, porque agora, do ponto de vista de vazamento de dados, nós temos a ANPD. A ANPD vai constituir, essa prova será constituída ali pela ANPD. Então o advogado agora, a gente até brinca, né, que o advogado de porta de cadeia, provavelmente agora será o advogado de porta de data center, porta de ANPD. O que estava vindo de vazamentos aí, né? Então o que acontece? Agora eu pego essa prova, que antes era um problema. Agora eu vou lá para o juiz, né? Vocês que são advogados, olha aqui, excelência. Está aprovado, não há que se discutir. Aí nós temos a outra situação, que é quanto que vale isso? Nós já temos um caso de uma responsabilidade civil, de um vazamento de um titular apenas, R$10.000. Agora imaginemos um vazamento de 1.000 registros.
seja, vaza isso do nada. Quebrou a empresa. Sim. E aí o pessoal olha e fala, opa, mas o limitador é 2% do faturamento para multa. Responsabilidade civil não tem limitação não. Então se temos lá 2%, limite de 50 milhões, esqueça isso para responsabilidade civil. Não há nada na lei. Não há limite. Não há limite. Caramba. Aí quebra a empresa. E quando a gente fala de vazamento desses dados, eles são feitos de forma dolosa ou por algum hacker que entra no sistema? Como que... 65% dos dados vazados no Brasil hoje tem dedo de colaborador. Olha que coisa, hein? Sobretudo, não todos esses dados vazados foram intencionais. O grande problema, que eu acho, inclusive eu acho que a LGPD vai acabar ajudando bastante do ponto de vista dos colaboradores. Se antes o limite era uma demissão, hoje esse limite ele vai um pouquinho além disso. O colaborador, quando ele está decidido a ir embora, ele um pouco está se lixando, ele não tem mais medo do chefe. Ele quer ir embora, ele cava a demissão dele. Mas esse colaborador possivelmente tem medo de sentar à frente de uma autoridade. Tem medo de sentar à frente de um delegado, dolosamente ou não. Vou citar um exemplo para vocês. Aconteceu na região de Jundiaí, que eu acredito que isso não fica claro, não houve um dolo. O cara foi e comprou um carro para a esposa. Comprou o carro no leilão. Resolveu fazer o seguro. Provavelmente a única que não sabia que o carro era de leilão era a esposa, né? A gente até brinca, provavelmente o cara colocou um plástico no banco, olha, o carro é novo. Coincidência ou não, quando ele foi fazer o seguro, a mulher que estava transcrevendo as informações para a apólice reconheceu. O cara morava no mesmo condomínio. E ela comentou com o seu esposo. Tempos depois, houve uma confusão nesse condomínio, uma briga generalizada, e trocaram aí ofensas entre eles. E o lesado, que é o marido da mulher que trabalhava nessa corretora, mandou a mensagem no grupo do WhatsApp do condomínio. Pelo menos eu não dou carro de leilão para minha mulher. Nossa. Então, nesse momento, a mulher tomou conhecimento de que o carro dela era de leilão. Honestamente, eu acredito que ela não tomou conhecimento ali, mas fez todo aquele drama. Convenhamos. A verdade é que vazou uma informação. Agora vamos analisar a situação. Nós temos dois problemas aqui do ponto de vista de LGPD. E eu começo pelo menor deles, que é o condomínio. O condomínio tem uma culpa, uma parcela de culpa aqui. Ele não tomou um cuidado, por exemplo, do ponto de vista de grupos de WhatsApp. Porque raios ele precisa de um grupo de WhatsApp. Por que não uma lista de transmissão? Olha, se ele tivesse uma lista de transmissão, ele teria evitado esse tipo de problema. E a corretora de seguros. Por que razão essa mulher levou essa informação? Ah, mas nós somos casados. Não, ela é casada, mas ali ela tem uma responsabilidade com a empresa. Ela não deveria ter vazado essa informação. Nesse caso, ela poderia responder civilmente, dependendo da situação, até criminalmente. Eu dou um outro exemplo, num condomínio, numa região de Marília. O cara entra com a amante no condomínio. Ele é identificado, num outro condomínio. Ele é identificado pela câmera de segurança, possivelmente, não sabemos, possivelmente pelo porteiro, vaza a foto. Então, provavelmente o cara fotografou o próprio monitor. Aonde chega essa foto? Essa foto chega às mãos erradas, né? Chega às mãos da esposa, que acaba culminando num divórcio. Quais são os cuidados que o condomínio tomou? Vamos imaginar, o condomínio tomou todos os seus cuidados, câmeras de segurança, aviso aqui, aviso ali, mas não botou uma câmera de segurança voltada para o próprio porteiro. Por isso que eu falo que agora a LGPD vai ajudar do ponto de vista dos colaboradores, porque agora esse colaborador ele tem uma responsabilidade. Se antes ele ingressasse com uma ação trabalhista e nós fôssemos procurar um buscador da vida, um Yahoo, um Google da vida, nós não encontraríamos esse cara porque ele acionou a empresa X na justiça. Do ponto de vista de LGPD, tendo em vista que estamos falando de responsabilidade civil, nós vamos encontrar o nome dele. Ele vai sofrer sérias consequências aí no mercado de trabalho. Então, se nós não, desculpem o termo, mas se não vendermos o terror, esse colaborador não vai sair processando.
Não é dizer, ele não vai prestar atenção. Agora eu acredito que ele vai prestar um pouquinho mais de atenção. Poxa, intencional ou não, se eu cometer um erro aqui, eu posso responder. Agora o meu limite não é a demissão. Meu limite vai além disso aqui. Falando de erro de funcionário, se é um erro ou não, a doutora Giovana Cunha, que nos acompanha aí, é da OAB aqui de Barueri, um grande beijo. Ela mandou uma pergunta aí. Muito boa, bem pertinente. Eu leio. Ela está perguntando assim: e o conflito entre a LAI ou LAI? Sim, a lei da acesso à informação. É LAI ou LAI? LAI? Tá, então LAI. E o conflito entre a LAI e a LGPD? Recentemente, a relação de funcionários, datas de admissão e folha de pagamento de uma autarquia foi difundida em um grupo de WhatsApp por uma pessoa que puxou os dados do portal de transparência. Essa pessoa cometeu algum ilícito? Boa pergunta, Giovana. Existe, salvo erro, o parágrafo 7º, tem o parágrafo 3º, 4º e 7º do artigo 7º da lei que fala de dados que são tornados públicos. Porque está no portal da transparência. Exato. Só que é o seguinte, eu não posso pegar, eu tenho que sempre olhar a finalidade. Qual é a finalidade dele ter se tornado público? Ele foi se tornado público, eu posso pegar esses dados para eu fazer predições, para eu desenhar um produto para essa pessoa? Não. Ele está disponível ali porque existe esse portal da transparência. A LGPD não sobrepõe uma lei. Na verdade, elas deverão caminhar de mãos dadas, certo? Agora, o fato de esses dados, eu não preciso ir ao portal de transparência, eu posso ir a uma rede social. Os seus dados estão ali disponíveis na rede social. Mas qual a razão desses dados terem sido disponibilizados na rede social? Olha, estou disponibilizando os meus dados aqui, porque você pode fazer dele o que bem entender. Não, você disponibilizou ali porque você quer mostrar os seus momentos e por aí vai. Então, em tese, eu não poderia fazer outras coisas. Então, nós temos que respeitar a finalidade com a qual aqueles dados foram disponibilizados, seja numa rede social, ou seja num portal de transparência, numa entidade pública qualquer. Poxa, bacana. Muito bacana. É muito mais complexo do Sim. que acho que a gente vai... Se deixar, que a gente fica 2, 3 horas conversando. E ele traz umas questões assim que eu acho que a gente não pensava. É novo e é muito complexo. Inclusive, eu acho que até a razão de você me chamar aqui foi com base no livro, né? Exatamente. Eu publiquei um livro recentemente. O nome do livro é LGPD, o abismo entre a teoria e a prática. Quem quiser procurar, pode procurar no meu LinkedIn. Estou disponibilizando gratuitamente. Eu não vivo de livros. A ideia é justamente... Olha aí, pessoal, que bacana. Sim. O livro chama LGPD entre o abismo... LGPD, o abismo entre a teoria e a prática. Certo? A ideia é abrirmos a discussão para o tema. É a lei comentada artigo por artigo. E comentada por uma pessoa do mercado. Que entende, né? Estamos no mercado, já estamos vendo as dores mais de perto, certo? Olha só que bacana. Quem quiser baixar esse livro, em qual plataforma está? Pode ir ao LinkedIn, eu disponibilizei no LinkedIn, pode procurar meu nome lá, Miqueias Miquelete, tem lá a publicação e comenta lá que quer o livro, nós enviamos o material. Mais uma vez, a ideia aqui não é, puxa, eu vou cobrar, embora exista o livro numa plataforma para venda, mas o objetivo não é esse. O objetivo é justamente abrir discussão para um tema tão relevante num momento como esse. Por sinal, que essa pandemia nos abre oportunidades e, ao mesmo tempo, traz à tona aí alguns problemas que antes não eram vistos, né? Sobretudo do ponto de vista de dados. Uma vez que agora, cada vez mais, na verdade, as pessoas estão usando mais tecnologias para trabalho remotos. Para quem não se aplica a LGPD? O artigo 4º da lei traz algumas exceções. Então, jornalistas, para fins exclusivamente jornalísticos, né? Existe um projeto de lei que eu acho que deveria ser aprovado aí com algumas ressalvas que buscam incluir as igrejas nessas... Porque a igreja tem muita informação, né? Exato. Mas incluir a igreja como
para não ser obrigada a cumprir a lei. Por outro lado, abriria precedente, causaria uma tremenda insegurança jurídica, né? Eu até trouxe esse caso no livro, que eu acho que deveria ser aprovado com uma condição, contanto que esses dados fossem tratados para fins religiosos, sim, dentro das igrejas. Do contrário, imagine, os dados vazaram e eu falo, não, mas vazaram porque esses dados estavam sendo tratados para fins religiosos, né? Então, abriria margens aí para as famosas manobras, né? Para segurança nacional, existem ali, vocês podem consultar o artigo 4º, que tem as condições, pessoas físicas para fins não econômicos também não tem que se preocupar. A verdade é que em quase tudo se aplica para trabalhos acadêmicos, pesquisas e tudo mais, aconselhando, no geral, que esses dados sejam anonimizados, evidentemente. Ou seja, é claro para vocês o termo anonimização, ok. Bacana. As minhas informações de saúde, também elas são fiscalizadas? Como que funciona? Essas são as principais, né? Porque, no geral, essas informações de saúde são dados sensíveis, né? Nós temos um artigo inteiro falando de dados sensíveis, que é o artigo 11 da lei, né? Então, vamos pensar numa situação onde as seguradoras, os planos de saúde, de repente, tirassem proveito dessas informações, ou, de repente, o vazamento de uma informação dessa pode causar aí uma discriminação para uma pessoa. Logicamente, nós temos outros dados sensíveis, como orientação sexual, a própria religião, sindicatos e tudo mais. Mas os dados de saúde, sim, são importantíssimos, talvez, eu diria, um dos mais importantes aí que trata a lei. Essa questão aqui dos dados de saúde, por um exemplo, eles poderiam ser utilizados para encarecer, por exemplo, mensalidade de um plano de saúde, quando vê históricos da saúde da pessoa, de que tem algum problema, alguma coisa nesse sentido? Não pode. Mas seria utilizada também para isso, ou não? Não. Onde eu deveria tratar os dados de saúde? No hospital. Para aquela finalidade. Eu sempre tenho que olhar para a finalidade. Uma operadora de plano de saúde não pode ir ao hospital, ela me fala aí o que o Thiago tem, ou de repente ela se vale disso aí e vai a outro. Ou melhor, vamos pegar uma farmácia, ela vai ali, pega esses dados, através desses programas de fidelidades, e dá os remédios que o Thiago consome. O plano de saúde, na verdade, quando você vai contratá-lo, ele sempre vai querer saber se você tem um pré-existente. E muita gente diz, não, eu não tenho nada. Então, mas aí se a pessoa tem e não disser, o plano pode se negar depois. Agora, uma coisa é, você toma um remédio para pressão, você tomando ali, você não sabe de uma pré-existência. De repente, se a seguradora, a operadora de plano de saúde soubesse, né, que você compra aqueles remédios, que aqueles remédios são geralmente usados para essa finalidade, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem um potencial chance do infarto. Acho que infarto também é o menor dos problemas para a empresa de plano de saúde. Mas alguma coisa que possa gerar muito custo. Então, de repente, ela poderia, imagine se ela pudesse negar ou onerar, aumentar o valor desse plano. Olha, até hoje você pagou R$1.000. A partir de hoje, como você tem um risco potencial aqui, agora serão R$2.000. Não pode fazer isso. É verdade. O Valdir Batista está perguntando aqui como ficam os dados dos funcionários das empresas. Qual o cuidado que tem que ter? Existe uma hipótese de tratamento que é o inciso 2º do artigo 7º. Ou seja, existe uma obrigação legal para que eu guarde esses dados. Na verdade, esses dados desses funcionários, eles estão previstos em lei. Aliás, até é interessante do ponto de vista de dados de funcionários, eu tenho visto algumas empresas solicitando termo de consentimento para funcionário. Eu não aconselho. Aliás, o termo de consentimento é o que eu menos gosto. O ideal é que nós utilizássemos as outras hipóteses de tratamento. Por quê? Eu peço um termo de consentimento para um funcionário. Quais seriam as consequências para esse funcionário se ele não consentisse? O emprego dele? Então, em tese, eu não tenho. Isso poderia ser ilícito eu pedir para ele consentir. Agora, eu tenho uma hipótese para tratamento. Agora, eu não posso usar essa hipótese de tratamento dos dados do funcionário para outras coisas também. Olha, eu tenho aqui 1.000 funcionários
eu sei que esses 1.000 funcionários têm um potencial, um potencial de... consomem muito esse produto. Opa, eu vou fazer uma parceria, vou tratar. Em tese eu não posso. Se fazem ou deixam de fazer, são outros 500, mas a verdade é que não podem fazer isso aí. Quais são os cuidados? Eu tenho que seguir a mesma coisa, medidas físicas, medidas técnicas e medidas organizacionais. Eu tenho que tratar se eu puder. Se eu não puder tratar esses dados, logo eu não devo tratá-los, não devo guardá-los. Por quanto tempo? Pelo tempo que a lei diz. E quem é a lei? A lei daí não é a LGPD. Nós estamos falando de uma hipótese legal. Daí tem outras leis. Eu tenho o FGTS, o INSS, eu tenho que seguir aquilo. Olha, eu tenho que reter esses dados desse funcionário por 10 anos, mesmo depois que ele saia. Então eu posso guardar, não tem nenhum problema. Perfeito. O Dr. Levi Tomás, meu irmãozão, que saudade de você, cara. Tá mandando aqui. Boa noite, bom retorno pro Thiago, né, que estava afastado. Gostaria que ele falasse um pouco sobre a figura do DPO e como será feita a responsabilização deste em relação ao posicionamento da empresa no tratamento de dados. Tá. O DPO, o encarregado de dados que a lei trata, ele... até que não haja um pronunciamento da LGPD, todas as empresas deverão tê-lo, certo? Ele, do ponto de vista de LGPD, ele não tem qualquer responsabilidade. A responsabilidade sempre será do controlador. Vamos até falar de nomes aqui, né? Quem é o controlador? É a empresa que detém os dados, detém o domínio, o controle desses dados. Ela decide por caminhos X ou Y desses dados. O operador é quem processa os dados. O encarregado de dados, ou o DPO, o DPO, como gostam dos diferentes termos, ele é a pessoa, ele é a ponte entre controlador, o agente de tratamento, vamos falar de agente de tratamento, estamos falando aí dos dois, operadores e controladores, entre o agente, no caso esse agente aí, ele vai sempre responder para o controlador, mais uma vez, o controlador que é o responsável, e a ANPD com o titular. Então, o titular de dados, né, o cliente de uma empresa, o titular de dados, demanda a empresa por alguma razão. Olha, eu quero saber por que vocês estão tratando os meus dados, se eu não consenti, ou eu consenti e quero retirar o meu consentimento. Então, o DPO vai fazer esse papel, certo? Enquanto a ANPD não se pronunciar, e ela deve se pronunciar com a dispensa desse DPO, porque esse é um profissional muito caro, né? Imagine, primeiro, antes da medida provisória 869, todas as empresas deveriam, em tese, ter um DPO interno. Esse é um profissional que custa mais de 20 mil reais por mês. Nem empresas grandes, muitas delas, conseguem bancar. Com a medida provisória 869, isso foi vetado e depois foi possibilitado que houvesse essa terceirização. Então, em tese, as empresas podem contratar horas aí dessa empresa que vai prestar esse serviço de consultoria do DPO por X horas, certo? Quanto vai custar isso? 2 mil reais? 1.000 reais que seja? Vou contratar 5 horas, 4 horas? Será que todas as empresas conseguem? Então, olhando para o nosso parceiro Europa, o que nós imaginamos é que a esmagadora maioria das pequenas empresas deverão ser dispensadas da figura desse DPO. As médias empresas, eu não sei como é que vai, de repente, se não houver volume alto de tratamento de dados, né, talvez sejam dispensadas também. Eu respondi toda a pergunta, Thiago. Ele perguntou da responsabilidade. Perguntou da responsabilidade do DPO. O DPO ele tem uma responsabilidade civil, mas não na LGPD. Se a empresa tiver uma multa, ainda que o problema tenha sido provocado pelo DPO, a pena é para o controlador e não para o DPO. Lógico que existe aí uma questão de ação de regresso e tudo mais, uma responsabilidade civil desse DPO, mas não do ponto de vista de LGPD. Perfeito. Bacana. E a LGPD trata somente de dados coletados na internet? Não, todos os dados, inclusive físicos. Tem os dados, por exemplo, estou com um currículo de uma pessoa aqui. Então, isso é um tratamento de dados previsto na LGPD também. Dados coletados na internet é o Marco Civil da Internet, o MCI. Bacana. Quais as empresas que mais te procuram? Que ramo? Hoje, você como comercial, como empresa, qual o ramo que mais está
na expectativa aí, está se adequando ao LGPD? Os escritórios de contabilidades são os que mais... Inclusive tem um grande amigo aqui que está nos assistindo, o Dr. Rubens, contador antigo aqui acho que todo mundo aqui é cliente dele. E ele tem um escritório aqui nesse prédio, vamos subir lá, velho. Grande abraço. A LGPD, ela pode levar muitos escritórios pequenos à falência. Porque, veja, os escritórios, vocês vão entender por quê, não é que a lei vale, vocês vão entender por quê. Os escritórios de contabilidade guardam os tesouros, o tesouro das empresas. Então agora, eu com a minha empresa, eu fico preocupado se você, escritório de contabilidade, está em compliance. Então eu vou começar a forçar. Lembrem, eu comentei sobre o efeito em cadeia. Então eu começo a forçar os meus fornecedores. E nós não podemos nos esquecer que tem um agravante do ponto de vista dos escritórios de contabilidade, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos aqui uma atividade fim. Então o escritório de contabilidade ele presta serviço para a minha empresa, atividade fim, não atividade meio. Logo, eu como cliente desse escritório estou amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Em tese, então, eu viro para o Thiago, que é contador, o meu contador, e falo, Thiago, houve um vazamento de dados e esses dados foram vazados aí. Por você. Por você. Como você vai provar se você não tomou os cuidados, se você não estiver em compliance? Como é que você prova que esses dados não foram vazados no seu escritório? Então, os escritórios de contabilidades, por isso nós estamos sendo demandados mais por escritórios contábeis e o outro segmento aí são empresas de marketing digital, que trabalham com base de leads, que estão nos demandando bastante também. Poxa, é um achismo, tá? Eu acho que os escritórios de advocacia vão para a mesma linha que o de contabilidade, né? Porque também tem informação. Sim. É que acredita-se que o próprio escritório de advocacia, em tese, ele teria já se adequado, né? Que ele já estivesse em compliance, o que não é uma verdade, né? Mas ele também deve ter as mesmas preocupações, né? Sim, com certeza. Mas eu não acho que os escritórios de advocacia vão ter tantas complicações quanto os escritórios contábeis, não. Os escritórios contábeis vai refletir no bolso deles, não do ponto de vista de multas, mas sim de exigência dos seus clientes. Verdade. É conteúdo, hein? Nossa, é muita coisa, assim, para quem não está inserido muito nessa questão da LGPD, não tinha noção da abrangência, né, de tantas áreas que poderia, em tantas áreas da nossa vida, da forma que impacta, né? A LGPD, ela tá já em praticamente todos os países. Não, a LGPD é uma lei nossa, né? É a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas O equivalente dela nós temos o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, né? Tá, mas nos outros países vão existindo cada um com a sua... Com as suas leis próprias, né? Que inclusive, quando a gente olha para dados que são compartilhados com outros países, nós temos que olhar, entender para quais países estão sendo enviados esses dados, né? Eu não posso enviar dados para países que não possuem legislações tão fortes quanto a nossa. Nós temos os nossos parceiros do lado aqui, nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, que possuem leis fortes, mas os demais países não. Então eu não posso compartilhar dados com esses países. Aí nós perguntamos para a empresa, você compartilha dados com outros países? Não. Você tem backup? Tem. Onde está o seu backup? Ah, meu backup está na nuvem. Onde? Lá na China. A China não possui. Tá lá com o Che Guevara lá. Mas veja, existem muitos países, os Estados Unidos, a maioria está nos Estados Unidos, desses backups, a maioria aí, Estados Unidos, Canadá, Europa, ok, possuem leis fortes quanto a nossa. Agora, eu não posso colocar, por exemplo, na Colômbia, não tem uma lei forte, acredito que a Colômbia não tem. Entendeu? Não posso colocar no nosso... Isso é bacana, né? Uma coisa para se pensar. Sim. Ele veio hoje no programa entrevistado só para fazer a gente pensar, porque assim, a abrangência é absurda. É absurda. Ó, uma dúvida que eu tinha, já matei essa dúvida antes do programa, mas eu tenho certeza que muita gente tem também, sobre algoritmos, sobre dados, enfim, eu acho que é algo
muito louco. É verdade. Às vezes eu tô falando alguma coisa com algum amigo, ou com a minha esposa, ou com quem seja, falando de algum assunto. Eu queria comprar tal carro, assim, 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 assim. E aí quando eu pego o meu celular, aparece o carro lá. Eu falo, mas caramba, esse negócio tá me ouvindo. Tem um chipzinho aí, né? Isso existe mesmo ou é coincidência? Não. Nós não vivemos num mundo assim, de tanta coincidência assim também, né? Mas existe sim, certo? Esses algoritmos trabalham dessa maneira, né? Então eles saem coletando dados, seja através de voz, seja através de texto, cookies, locais por onde você passou. Desculpa. E isso de alguma forma se liga com a LGPD? Sim. Porque as empresas usam isso, né? Mas isso é legal? Não. Entendeu? Se você não tem o consentimento, porque veja só, se o titular consentiu para você fazer tudo isso, ele sabe, eu não posso colocar ali nas entrelinhas um termo cheio de vícios. Está bem claro ali, ok, você consentiu, é o caso da seguradora. Né? A seguradora vai ali, olha, a seguradora vai longe, né? Ela, se você usar o meu app, eu lhe dou 5% de descontos. Aí o cara vai lá e mente, né? Ele emplaca o carro lá em Mato Grosso e vem usar o carro em São Paulo e a seguradora está bem quietinha, recebendo o seguro dele. E está analisando por onde ele anda. De repente há um sinistro. E aí vai ver que vai descobrir que a maior parte do tempo ele estava em São Paulo. Então, na verdade, ele não mora em Mato Grosso, então ele agiu de má fé. Então, em tese, ela poderia até negar o sinistro, né? Então ela dá esse desconto, mas para poder monitorar. E o cara, para ter o titular de dados, para ter esse desconto, ele consente, ok, você pode usar os meus dados, né? Agora, sem o consentimento, e nós sabemos que existe um calhamaço aí de empresas aí que acabavam, né? Esperamos que agora não façam mais, né? Usando esses dados, então eu pego cookies, navegação, existem hoje, curioso ou não, algoritmos, né, com predições de divórcio. Então, hoje é possível, com 6 meses de antecedência, prever que um casal vai se divorciar. Louco isso. Né? Pelas pesquisas dos celulares deles, por exemplo. Por comportamentos atípicos. Conversas. Tá me ouvindo? Exato. Eu consigo prever depressão, suicídio. Eu posso descobrir, de repente, através de algoritmos, orientação sexual da pessoa. Então, o que faz? Basta nós olharmos, a partir do momento que percebemos, que, mais uma vez, nós falamos no início do programa, né? A partir do momento que nós assistimos de camarote a eleição de um presidente nos Estados Unidos, a verdade é que há fortes indícios de que isso tenha ocorrido no Brasil também. Quem garante? WhatsApp. Né? Entendeu? E no Instagram também, aqui citando, teve uma época que fizeram a maior propaganda, né? Se você pesquisar uma hashtag ansiedade, depressão, alguma coisa, antes de você conseguir ver o resultado da sua pesquisa, ele te dá um aviso antes. Tipo assim, vimos que você tá passando por uma fase difícil, você quer ajuda? Aí se você falar, quero ajuda, aí eles te transferem para uma página que tem um texto que vai te ajudar. Isso também é uma coisa de coletar dados, não? Porque eles sabem muito bem o que você digitou e o que você estava procurando, ou não? Nós temos que olhar a política. Eu não sei como é que está a política do Instagram. Então temos que ver, olha, colocaram tudo ali. Agora, o usuário, o titular, ele tem que poder escolher, olha, eu quero isso, mas eu não quero aquilo. Possivelmente, isso que você está falando, a pessoa tinha a chance de não continuar. Temos que analisar. Se eu não já coletei e já guardei. Entendi. Entendi. Antes de concordar e ir para a página que eles direcionam, né? O negócio é infinito. Não, dá pra ficar aqui a vida inteira. Não dá pra ter noção. As pessoas não têm noção do que é a tecnologia, de onde vai isso. Pra onde vai avançar isso? O pessoal tá falando de mundo 4.0, já tá no 6.0. Nós somos vigiados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a realidade nossa. Nós nos tornamos reféns disso. Por isso verdade. A ideia da extensão do corpo humano. Eu encomendei uma pesquisa numa situação, numa outra empresa,
uma pesquisa antropológica para o uso de um app. E a pergunta era a seguinte: o que representava o celular, considerando que ele fosse a extensão do corpo humano? Qual membro? Nós tivemos uma resposta curiosa por uma garota. Falou que esse celular para ela representava o dente. Qual dente? O dente da frente. Nós ficamos curiosos, por que o dente da frente? Falou, como é que eu poderia sorrir sem meu dente da frente? Eu não seria uma pessoa feliz. Não consegue viver sem o celular. Muito profundo. E é a realidade minha, sua, não dá pra viver sem mesmo. É verdade, a gente colado com o celular, da hora que esquecemos acorda. os filhos, mas talvez não esquecemos o celular. Gente, é loucura, é loucura. Eu tenho que encerrar, que o diretor vai pegar no meu pé depois. Nosso bate-papo aqui, nossa entrevista, quando tem conteúdo, vai que vai, a gente nem percebe passar, né? Já estamos uma hora aqui conversando. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Thalita, suas considerações? Eu estou encantada por essa área, assim, não é uma área que realmente eu não tinha um conhecimento. Fiquei deslumbrada pela abrangência, assim, diversas áreas da nossa vida, coisas que a gente nem imagina que faça parte, que a gente está vulnerável e que a gente muitas vezes faz sem ter noção, né? Então eu acredito que quem acompanhou a gente aqui hoje também pôde ter um pouco mais de noção da importância que é a LGPD na nossa sociedade, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, que é totalmente digital, totalmente, né? Não tem como fugir. Então, Miqueias, muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado conosco todo esse conhecimento, tanto teórico quanto prático, né? Porque eu creio que quando uma pessoa ela tem muito conhecimento só teórico, quando chega na hora da prática, ela fica até perdida, né? Então, obrigada por ter vindo. Espero que venha novamente, porque com certeza vai ter mais conteúdo. Teria muito mais conteúdo para compartilhar conosco. E muito obrigada. De nada, eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição, que puder ajudar. Mais uma vez, né, como disse, fique à vontade para baixar um livro. A ideia é abrirmos essa discussão aí para o tema e vamos que vamos. E eu tenho uma empresa, quero me adequar à LGPD, quem eu procuro? Pode entrar no nosso site, nos procurar, vamos atender. Como está lá em Embrase? Embrase, em EMBRASI, segurança da informação, né? embrase.com.br. Perfeito, pessoal. Quem precisar se adequar, acho que todo mundo aqui, vai lá, www.embrase.com.br. Espero que todos vocês tenham gostado. Meu irmão, foi uma satisfação te receber aqui. Vamos marcar mais vezes, porque vai surgir mais assunto. Com certeza. Se você tem mais dúvidas, vai mandando pra gente aí, pra gente marcar uma próxima dúvida, ou marcar uma próxima entrevista. Nosso diretor aqui chegou hoje na gente e falou assim, mas vocês vão entrevistar o que é LGBT, né? Eu falei, não, é LGPD, pelo amor de Deus. É o diretor da TV Barueri aqui. Verdade. Figura. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube do Café com Justiça. Se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreva, curta e compartilha. Tá bom? Até sexta que vem, às 8 da noite. Talvez sexta que vem a gente já esteja num outro prédio, num outro lugar. Sexta-feira que vem pode ser que tenha mudanças. Talvez. Vai ter muita mudança aqui na TV Barueri. A gente está investindo em vocês também que acreditam em nós. Valeu, um forte abraço, até semana que vem. Deus abençoe. Até sexta. A Cadecrim lança seu primeiro curso de isolamento, preservação e investigação em local de crime. O evento, realizado de forma presencial, será dividido em aulas teóricas e práticas, as quais entregarão um completo conhecimento das definições, conceitos, atuações e contextualizações, assim como também o desenvolvimento prático na investigação do local de crime, finalizando com simulação de júri. Sua oportunidade de aprender e se tornar um profissional em local de crime é agora. A Cadecrim, o futuro da criminalística nas suas mãos.